agora para o nosso Minuto Saúde. Doutor Juliano Lhambi, que é ortopedista, fala sobre hérnia de disco. Rodô. Hoje vamos falar dar algumas dicas para vocês sobre a hérnia de disco e como a gente pode fazer o tratamento dessa hérnia de uma maneira bem mais tranquila, não é? Então, inicialmente, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco caracteriza-se pela extrusão discal, ou seja, aquele conteúdo que nós temos dentro do disco intervertebral, ele vai acabar saindo desse disco e pressionando o nervinho que nós temos neste nível. Então, qual o sintoma que essa hérnia de disco pode nos dar? Dependendo do local onde ela acontece, pode ser ou na cervical, ou na coluna torácica, ou na coluna lombar, existem sintomas diferentes. Por exemplo, se você tem uma hérnia de disco na coluna cervical, você vai ter aquele tipo de dor onde nós temos uma dor no pescoço e ela se irradia para o braço. Quando nós temos uma hérnia de disco torácica, você tem dores irradiadas da coluna, da parte posterior, podendo vir aqui para frente, dependendo do nível onde a hérnia se estabelece. Ainda um terceiro tipo de hérnia é a hérnia de disco lombar, que é, na verdade, a mais comum que nós temos. Essa hérnia de disco lombar é aquela que produz a famosa ciática, todo mundo conhece, a dor ciática, né? É aquela dor que sai das nossas costas e ela se irradia, ela se dirige e vai até o pé ou a perna ou a panturrilha, produzindo dor, amortecimento e até mesmo em casos mais graves uma perda de força, não é? Como é que se diagnostica a hérnia de disco? O exame principal, além do exame físico, obviamente, que nós temos que verificar esses sintomas que nós temos, o principal exame é a ressonância magnética. Essa ressonância magnética vai nos dar a localização da hérnia, se ela é uma hérnia cervical, torácica ou lombar. A partir do momento que nós temos o diagnóstico, podemos instituir o tratamento que se baseia, na maior parte das vezes, sempre com fisioterapia, medicação. Isso nós conseguimos resolver a grande maioria de todas as hérnias. E quando a gente não tem a resposta adequada por um período prolongado, às vezes 1, 2 ou 3 meses nesse tratamento, começa a haver uma indicação de um procedimento um pouco mais invasivo para a ressecção dessa hérnia. Não esqueça que é importante você sempre procurar o seu médico, seguir a orientação dele direitinho. O nosso espaço aqui é para te orientar cada dia mais, para você entender um pouco mais sobre os assuntos que muitas vezes podem te ajudar na hora da consulta. E querendo saber os contatos do Dr. Juliano Lhambi, pode acessar o site www.drjuliano.com.br. Lá você tem as informações todas, tá?